Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Palestra, Fé, Vida e Evidências. Tema 34, Um Deus de Alianças. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Um Deus de alianças. Gênesis capítulo 8, versos 21 a 22. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Quando o dilúvio aconteceu, quando Deus fez essa aliança com Noé através de um arco-íris e falou que não destruiria mais a terra. Quando aconteceu em Sodoma e Gomorra, ele destruiu apenas a cidade de Sodoma e Gomorra, mas tinha mais populações, diferente na época de Noé, que só tinha as campinas que Noé vivia com a sua família, e tinha a cidade que tinha a perversão, que tinha a prostituição. Então tinha poucas pessoas, diferente de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, para ter descendentes. Gênesis capítulo 9, versos 4 a 6. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Exatamente, olha lá o mandamento, não matarás. Quer dizer, se fosse liberal, se Deus não falasse nada, por que ele iria colocar no mandamento, não matarás? Então, quer dizer, olha como o mundo está. Eu vou lá e mato outra pessoa, vou lá, pessoas na calçada, vou lá, atiro, passo de moto, mato. É como se diz, para quê? Fala para mim. Se não é espírito imundo isso daí, que não é através de Satanás que a pessoa se transforma e tem atitudes que nós não sabemos explicar, compreender. Gênesis 9, versos 8 a 9. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco, e a vossa descendência depois de vós. Exatamente, Deus faz aliança com todos. Todos os que estão aliantados com ele, ele faz aliança. Gênesis 9, versos 12 a 13. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tendo posto nas nuvens, este será por sinal a aliança entre mim e a terra. Exatamente. Você vê como Deus é maravilhoso. Deus, se tivermos aliantado com Deus, podemos saber que a nossa garantia é eterna.
junto com Deus. Aliança significa sacrifício, que nós temos que ter sacrifício, que é jejuar, que é ter momentos com Deus, não só aquele momento de 10 minutos, 5 minutos, ter mais momentos com Ele, ter bênção, que Deus possa nos abençoar para ganhar uma bênção, regras, que é os mandamentos. As regras são os mandamentos, a lei de Deus é as regras. Devemos obedecer, devemos de praticar. E o sinal que Deus nos dá nas profecias, de aliantar com as profecias, de saber quando será a sua segunda vinda. Esse é o sinal de nos compreender. Jeremias capítulo 34, versos 18 a 19. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, como o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Ao saber, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Exatamente. Se uma nação inteira se dedicar a Deus, não praticar mais a maldade, e sim se juntar e fazer uma aliança com Deus, Deus fará uma aliança com eles. Agora, igual Deus está falando através de Jeremias, que fizeram uma aliança com Deus, mas transgrediram a essa aliança que fizeram, Deus fala, e fizeram diante de mim. É como se diz, Deus gosta de seriedade, gosta da verdade. Ele é verdade. Por isso que nós temos que entregar a verdade diante dele, por nós mesmos. E é como se diz, transgrediram, e Deus é justo. Se fizeram uma aliança comigo e me dedicaram a palavra, deram-me a palavra e transgrediram, se tiver comigo, eu estarei com você. Mas se transgredir, infelizmente eu vou ter que te punir. Essa é a lei de Deus. Temos que cumprir. Gênesis 15, versos 1, 5 e 6. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Imagine vocês agora. Está ali numa cidade perversa, igual lá em Ur dos Caldeus, que Abraão vivia. E do nada, em momentos dele sozinho, ser chamado pelo Senhor, ser chamado por Deus. E Deus prometer a ele tudo que vocês sabem, descendência, filho, tudo. E você está, como se diz, vivendo ali no meio, no meio da perversidade, e ser chamado por Deus, e Deus executar tudo, prometer tudo que ele prometeu a Abraão, quer dizer, no momento de medo que tem de viver numa cidade perversa, de falar a verdade, de saber da verdade, como estamos vivendo hoje. A gente sabe da verdade, mas estamos vivendo num mundo corrompido. E nós não estamos esperando que uma coisa dessa acontece, que Deus nos chamar. Mas Deus nos chama na hora de mais dificuldade. E promete
como prometeu para Abraão. Agora, aquele tempo foi de Abraão. Agora, nesse tempo, promete aliança de seguirmos para a Nova Jerusalém, de nos salvar, de se aliantar às profecias e saber o tempo para nós aceitarmos o selo de Deus vivo. Gênesis 15, versos 7 a 10. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te-ei a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Essa foi a aliança perpétua que Deus fez com Abraão. Gênesis 17, versos 4 a 6. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Quer dizer, olha que promessa maravilhosa de uma pessoa que não está esperando. É como se diz assim, do nada você recebe o chamado de Deus, e Deus promete tudo isso que ele prometeu para Abraão. Agora, imagine você receber tudo isso e falar, nossa, Deus estava me olhando. Mas Deus olha todo mundo, né? Deus vê tudo. Mas ele se importou comigo e me prometeu tudo isso. Imagine agora, povo de Deus, como Abraão se sentiu quando foi chamado pela primeira vez. Versos 7 e 8. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e sereis o seu Deus. Quer dizer, que ele fala de aliança de ti e a tua descendência depois de ti, quer dizer, foi de Isaac, Jacó e de José, que cumpriu o livro de Gênesis, que continuou ali até a peregrinação no Egito. E depois, por 400 anos, não teve ninguém ali para ter uma voz ali para acabar com aquela escravidão. E o povo israelita foi escravo por 400 anos. Mas Deus levantou Moisés, que, através de sua palavra a Moisés, libertou o povo da escravidão. E assim foi, de Josué até a época dos juízes, e foi andando até hoje, né? Como se diz. Olha só, há quase 6.000 anos, Deus está formando aliança com muitos. Gênesis 17, versos 9 e 10. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, pois depois de ti, nas suas gerações e nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. Exatamente, que desde aquela época, entre os patriarcas, todo homem que nascia, que tivesse
7 ou 8 dias, se não me engano, de 8 a 10 dias, tinha que ser circuncidado. Toda criança, todo homem. Gênesis 15, versos 10 a 12. E trouxe de todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Teve um sono, né, Abraão? Teve um sono e Deus revelou que sua peregrinação seria escravizada por 400 anos. Olha o que o texto diz. E disse a Abraão: Saibais de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quer dizer, olha só, no tempo de Abraão ainda não existia nem Isaque, né? Que teve com Rebeca 2 filhos, né, Jacó e Esaú, ainda nem sabia que ia ter. Depois de Jacó ter 12 filhos e de José peregrinar na terra do Egito, quer dizer, antes disso, nem sabia que isso iria acontecer. O povo, os humanos aqui na terra nem sabia que isso ia acontecer, mas Deus sabia. Olha quantos anos antes Deus já revelou através de Abraão que iria acontecer com o povo israelita. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Quer dizer, Deus julgou a nação. Só 10 pragas caíram no Egito. Gênesis 15, verso 17. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Foi a aliança de Deus com Abraão. 15, 17. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: Tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Exatamente como Deus prometeu a Abraão descendência para levar o seu nome a todas as gerações, também somos discípulos que levam a palavra para todas as pessoas que estão, como se diz, sem roupas da palavra de Deus. Como se diz assim, como eu estou dizendo que sem roupas. Quando a gente ajuda uma pessoa que não tem roupas, a gente doa a roupa para as pessoas, é uma maneira de dizer que as pessoas estão sem nada na consciência da palavra de Deus, não sabem de nada, estão vazias, mentes vazias da palavra. João 13, 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Se até Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar a humildade, para mostrar o exemplo que temos que nos amar. Amar a Deus, primeiramente, nos amar e o nosso amor que nós temos em nós mesmos, passar para os outros. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 25. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Paulo falando para a igreja de Coríntio, na Grécia. 1 Coríntios 11, 26. Pois todas as aves que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Exatamente. Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Exatamente. Promessa de Deus. Romanos 6, versos 3 a 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? É a pergunta de Paulo para a igreja para os romanos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quer dizer, quando nós vamos nos batizar nas águas, somos sepultados. Mergulhamos nas águas. Somos sepultados. Mas depois que levantamos, depois da água, somos ressuscitados entre os mortos, para que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Como se diz assim, como se diz, simbólico, que fomos ressuscitados. Como se diz, que fomos sepultados, jogados na água, e depois de nos levantarmos da água, fomos renovados. Nascemos de novo em Cristo, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, porque somos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte. Também o seremos da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versos 6 e 11. Sabendo isto e que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente. João capítulo 6, versos 53 e 55. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Exatamente, é o propósito de Deus. 56 e 58. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Exatamente, está falando na época dos israelitas, no tempo de Moisés. Moisés, Josué e todos os israelitas, né, durante o tempo que comeram o maná. E, quer dizer, a pessoa vê isso daqui e fala, nossa, mas comer a carne é como se diz, aceitar Jesus, aceitar em sua vida. E o beber que fala é nos aceitarmos a obedecer os mandamentos. Ter sede
de contemplar e adorar o Senhor. João capítulo 15, versos 4 a 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 46. Faça de Cristo em tudo o primeiro, o último e o melhor. Contemple-o constantemente. E à medida que se for submetendo à prova, seu amor a ele se tornará dia a dia mais profundo e mais forte. E ao ampliar o seu amor a ele, também sua experiência de amor mútuo há de crescer, aprofundar-se e fortalecer-se. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, assim como pelo Espírito do Senhor. Exatamente. No livro Caminho a Cristo, página 72. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Satanás apresentará constantemente engodos para os induzir a romper esse laço. Escolher separar-nos de Cristo. Exatamente o que ele quer fazer. Caminho a Cristo 72. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer, mas conservaremos os olhos fitos em Jesus. Ele nos perseverará. Olhando para Jesus estamos seguros. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Então, povo de Deus, esse foi a palestra Fé, Vida e Evidências. Um Deus de aliança. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todas as nações, para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!